Oi, pessoal. Com a aula passada sobre ácido abscísico e outros hormônios, nós encerramos o bloco da disciplina sobre os grandes grupos de hormônios vegetais. Essa é uma aula um pouco de transição, porque nós vamos falar o efeito que a luz tem sobre o desenvolvimento, que é o que a gente chama de fotomorfogênese, e a gente vai ver que a luz tem um efeito quase que de um hormônio sobre o desenvolvimento vegetal. Para entender esse processo, a gente chama de fotomorfogênese, a gente tem que entender que o efeito da luz sobre o desenvolvimento ao qual eu me refiro independe da fotossíntese. É óbvio que se eu deixar uma planta em escuro permanente durante muito tempo, a fotossíntese vai ser prejudicada e o desenvolvimento da planta vai mudar. Mas não é isso que eu estou dizendo. Então, a fotomorfogênese, que é o efeito da luz sobre o desenvolvimento, ela independe do efeito da luz na fotossíntese. Um desses efeitos de fotomorfogênese ao qual eu estou me referindo é o fototropismo. Lembrem-se que se eu colocar uma planta com uma luz unidirecional, quer dizer, a luz vindo de uma direção específica, a planta ela vai se entortar, vai se inclinar em direção a essa fonte de luz. Nós vamos ter uma aula específica sobre tropismos mais para frente, mas é óbvio, vocês já devem ter visto isso no colégio já há muito tempo, faz parte do senso comum. O fototropismo, então, como as plantas se dirigem o seu crescimento em direção à luz, a gente chama que os caules são fototrópicos positivos, ou seja, eles desenvolvem direção à luz. O problema aqui é como é que as plantas sabem, né, que lado que está a luz, como é que elas sabem que elas têm que crescer em direção à luz. Parte dessa explicação nós já vimos quando nós vimos a função de auxina. Vocês devem se lembrar, a auxina foi descoberta justamente por causa disso, daqueles primeiros estudos do Charles Darwin e o filho dele, o Francis Darwin, em que havia a inclinação do coleoptilo de cevada ou de aveia, e que esse coleoptilo se inclinava, a planta se inclina, porque a auxina acumulada do lado mais sombreado acaba fazendo com que aquelas células se expandam mais e a planta acaba então entortando, né? Essa explicação nós vamos rever ela depois um pouco mais para frente, mas enfim, a fundamentação tem a ver com a auxina, como a gente viu. Muito bem, então para falar sobre a fotomorfogênese, o efeito da luz, a gente precisa voltar a relembrar um pouco o que eu estou chamando de luz. Quando eu digo luz, eu penso em luz do sol. A luz do sol conceitualmente é chamada de luz branca. A luz branca ela pode ser decomposta num espectro de comprimentos de onda que correspondem ao que a gente percebe como cores específicas. O comprimento de ondas disponível na natureza, obviamente, é muito mais amplo do que isso. O que a gente chama de luz visível começa ali um pouco antes dos 400 nanômetros de comprimento de onda, que é o que a gente chama de violeta. O olho humano não consegue ver ultravioleta, então aquém dos 400 nanômetros, comprimentos de onda menores, existem animais na natureza, por exemplo, as abelhas, que conseguem enxergar a ultravioleta como uma cor, né? Elas conseguem visualizar isso. As plantas também conseguem, a gente vai ver daqui a pouco, detectar a ultravioleta. Mas depois dos ultravioletas vem raio-x, raio gama, etc. São comprimentos de onda de mais energia. Da mesma forma, do outro lado do espectro da luz visível, acima dos 800, 850 nanômetros, a gente não consegue mais enxergar, a gente chama isso também de escuro. E são os comprimentos de onda maiores que têm menos energia. A partir ali dos 800 e poucos, a gente chama isso de escuro, mas o fim do espectro visível é o que a gente chama de vermelho distante ou vermelho extremo. Eu vou usar o termo vermelho extremo. A literatura em português traz outros nomes para esse comprimento de onda, porque isso é uma tradução meio livre do inglês far red. A gente tinha um antigo professor de fisiologia na Unicamp, que era o professor Jorge Vega. Ele era argentino e tinha um sotaque muito forte. Ele falava vermelho extremo. Todo mundo achava isso muito engraçado. A gente então falou, não, agora vai chamar isso só de vermelho extremo. Então nós na Unicamp chamamos esse comprimento de onda de vermelho extremo. Se vocês pegarem na literatura, existem outras escolas, existem outras traduções para far red. Mas a gente vai chamar isso de vermelho extremo. Então, vermelho extremo é o limite do comprimento de onda na faixa do visível, além do vermelho. Quando a gente entra no infravermelho, etc., a gente chama isso de escuro, mas é só lembrando que o que a gente chama de escuro, muito provavelmente,
contém ainda uma grande quantidade de luz vermelho extremo, que a gente passa a não enxergar mais. Então, o que a gente chama oficialmente de vermelho extremo é o limite do que a gente consegue enxergar, essa cor meio vermelho amarronzado ali, mas é o escuro, basicamente, também contém muito vermelho extremo. Além disso, a gente tem infravermelho, radar, FM, TV, AM, micro-ondas, etc., que são comprimentos de menor energia. Muito bem, então nós revimos o que quer dizer luz visível. Só um pequeno detalhe, as plantas, a gente percebe as plantas verdes na coloração verde porque elas absorvem todos os comprimentos de onda, exceto aqueles ali mais ou menos entre 500 e 600 nanômetros. Ali entre 500 e 600 nanômetros é o verde, um pouco do amarelo também. Isso explica também por que os administradores conscientes vão sempre fazer a iluminação de parques e jardins com lâmpadas verdes. Se vocês passarem a noite no Instituto de Biologia da Unicamp, vocês vão ver que os parques, os jardins estão iluminados com holofotes verdes. Isso não é para ficar bonito ou porque é verde a cor da biologia, nada disso. Isso foi feito porque o comprimento de onda na faixa do verde é o único comprimento de onda que as plantas não, entre grandes aspas, enxergam ou percebem. Isso quer dizer que para elas está escuro, está de noite, e a gente enxerga como uma iluminação em verde. É para não interferir no desenvolvimento das plantas, justamente vocês vão ver durante essa aula o que a luz nos outros comprimentos de onda, né, que não são verdes, ou principalmente na faixa do vermelho, fazem com as plantas. Essa iluminação de rua de lâmpadas de mercúrio, que tem uma tonalidade avermelhada, perturba enormemente o desenvolvimento de plantas. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Muito bem, então, se as plantas percebem luz, elas têm que ter, e luz, eu estou dizendo, a luz é composta de fótons, obviamente, as plantas têm que ter moléculas que detectam fótons em comprimentos de onda específico, e elas têm os criptocromos são moléculas que detectam luz na faixa do azul, mas também na faixa de UVA, de 320 a 400 nanômetros mais ou menos. As plantas também têm receptores de luz UVB, então também na faixa de luz ultravioleta, mais ultravioleta do tipo UVB de 280 a 320 nanômetros. O que nos interessa particularmente são os fitocromos. Os fitocromos detectam luz na faixa do vermelho e do vermelho extremo, que vai até lá quase em 800 nanômetros. Então, os fitocromos são as principais moléculas que detectam os fótons de interesse para nós agora no desenvolvimento. Nós vamos deixar os criptocromos um pouco de lado, eles também influenciam no desenvolvimento, mas a gente não fala muito deles na graduação. Muito bem, os fitocromos, do que eles são feitos? Né? Essas moléculas são o quê? Elas são moléculas, uma parte proteica e uma parte é uma molécula orgânica, então composta de carbono, mas não proteica, que se chama cromóforo. A parte proteica tem ali uma extensão N-terminal, um domínio que se liga, que é responsável da interação para fazer as conexões com o cromóforo, um domínio de ligação com outras proteínas. Isso é importante porque essa molécula, então, ela vai interagir com outras proteínas para uma cadeia de transdução de sinais. E o que é mais importante, tem ali no final, na ponta ali C-terminal, um domínio histidina-quinase. Lembrem-se, histidinas quinases têm um papel importante em cascatas de fosforilação, portanto, de sinalização. Quem que a gente viu que era histidina-quinase? O receptor de etileno e o receptor de citocinina, além do receptor lá de bracinoesteroide. Então, vejam, os fitocromos, que são receptores de fótons, têm papéis semelhantes aos receptores hormonais, que também vão desencadear uma cadeia de fosforilação que inevitavelmente vão dar a expressão diferencial de genes. Essa cascata de fosforilação iniciada por esse domínio histidina-quinase vai acabar ligando e desligando genes de alguma forma. Nós não vamos ver esse mecanismo todo em muito detalhe, isso aí fica para pós-graduação, mas é óbvio então que a luz age quase como se fosse um hormônio, porque a luz vai interferir através do seu receptor, que é um fitocromo, que tem o domínio histidina-quinase, que vai desencadear uma cascata de fosforilação que vai ligar e desligar genes. Muito bem, uma coisa importante é que os fitocromos eles vêm em dois sabores ali, em dois tipos. O que nós chamamos de fitocromo vermelho, vejam, a sigla é FV, fitocromo vermelho. Ele recebe esse nome porque é justamente o comprimento de onda no vermelho, ali entre 600 e 700 nanômetros, lembram que esse é o espectro aí do vermelho.
O fitocromo, então, vermelho é o fitocromo que percebe a luz vermelha. Vejam, o fitocromo recebe o nome do comprimento de onda que ele é capaz de absorver. Então, o fitocromo vermelho absorve o comprimento de onda na faixa do vermelho. O que é muito importante é que, uma vez o fitocromo vermelho recebendo fótons na faixa do vermelho, quase que instantaneamente ele se converte no outro tipo de fitocromo, que é o fitocromo vermelho extremo. Então, veja, a sigla do fitocromo vermelho extremo é Fe, e o fitocromo vermelho extremo chama fitocromo vermelho extremo porque a absorção dele está majoritariamente na faixa ali entre 700 e 800 nanômetros, que é a faixa do vermelho extremo. Lembrem-se que o olho humano consegue enxergar ali até uns 750, mais ou menos. Depois disso, a gente chama de escuro. Então, muito do que a gente chama de escuro, na verdade, contém uma grande quantidade de luz vermelha extrema, tá bom? Muito bem. Qual desses dois fitocromos é o que é biologicamente ativo? O fitocromo vermelho extremo. Ou seja, o fitocromo vermelho extremo é aquele cujo domínio histidina quinase está ativado e é capaz de fosforilar outras proteínas. Vocês devem se lembrar naquele mecanismo de ação da histidina quinase. Quando ela recebe o hormônio, ela é ativada, é desativada. Lembram-se do receptor de citocinina, do receptor de etileno, que funcionavam dessa forma. Então, lembre-se, toda vez que a planta contiver fitocromos vermelho extremos, são os fitocromos que são biologicamente ativos. Tá? É o que vai promover, então, as respostas fisiológicas. Qual é a diferença principal entre esses dois tipos de fitocromo? Qual é a diferença entre fitocromo vermelho e fitocromo vermelho extremo? Essa diferença está exclusivamente na estrutura dos cromóforos. Essas moléculas que estão vendo lá à direita, então, são a parte do cromóforo. Vejam que tem lá em cima a proteína, né, onde essa parte da molécula se liga à estrutura proteica. Vejam que a diferença entre o fitocromo vermelho e o fitocromo vermelho extremo, ou cromóforo do fitocromo vermelho e o cromóforo do fitocromo vermelho extremo, é esta parte além ali do carbono 15. Então, tem essa parte que parece um pentágono com esse NH. No fitocromo vermelho, o NH está virado para baixo, no fitocromo vermelho extremo, o NH está virado para cima. O que aconteceu? Lembram-se do colégio, quando vocês estudaram em química orgânica, a quiralidade de moléculas? Eram moléculas que eram destrógenas, levógenas, aquela coisa toda. É isto. Isso é um exemplo concreto disso daí. Cromóforo do fitocromo vermelho, a hora que ele recebe um fóton vermelho, o que esse fóton vermelho faz é girar esse carbono 15 para fazer com que ele vire esse pentágono ali com NH de ponta cabeça e vira o fitocromo vermelho extremo. A hora que o fitocromo vermelho extremo, ou o cromóforo do fitocromo vermelho extremo, recebe um fóton na faixa do vermelho extremo, há uma rotação do carbono 15 e ele volta a ser o fitocromo vermelho. Essa mudança, então, causada pelo impacto com um fóton num comprimento de onda específico, essa reação tem femtosegundos. Então, quase que instantaneamente, o fitocromo vermelho, recebendo um comprimento de onda na faixa do vermelho, vira fitocromo vermelho extremo. Fitocromo vermelho extremo, recebendo um fóton na faixa do vermelho extremo, vira fitocromo vermelho. Isto é essencial para que a gente entenda a aula de hoje. Vocês vão ver que, para entender a funcionalidade biológica dos fitocromos, que é um pouquinho complicada, é essencial que vocês saibam 3 coisas. Primeira coisa, o fitocromo vermelho é a forma inativa. Se a planta tiver exclusivamente ou uma grande proporção de fitocromo vermelho, esse fitocromo não vai fazer nada, ele é biologicamente inativo. O fitocromo vermelho, percebendo o comprimento de onda na faixa do vermelho, portanto luz vermelha, o que vai acontecer? Ele vai se converter no fitocromo vermelho extremo. Lembrem-se então, a segunda coisa é quando o fitocromo, na forma inativa, que é o vermelho, percebe luz vermelha, ele se torna o fitocromo vermelho extremo. Terceira coisa, o fitocromo na forma ativa é o fitocromo vermelho extremo. Ele se chama fitocromo vermelho extremo porque ele vai perceber comprimentos de onda na faixa do vermelho extremo, que às vezes a gente, com nossos olhos humanos, vamos achar que é escuro. Então, essas 3 coisas são importantes. O fitocromo vermelho é a forma inativa,
Segunda coisa, ele recebe esse nome porque ele percebe a luz vermelha. E terceira coisa, ele se torna fitocromo vermelho extremo. Fitocromo vermelho extremo, recebendo luz no vermelho extremo. O que vai acontecer? Ele se torna o fitocromo vermelho. Se vocês memorizarem essas características, isso é o coração dessa aula. Então, vamos fazer isso de uma forma aplicada. Vejam, aí vocês têm 2 vasos em que foram plantados sementes de ervilha. As plantas do vaso do lado direito ficaram em pleno sol, luz branca, luz do sol. As plantas do vaso do lado esquerdo ficaram alguns dias no escuro. Vejam que as plantas do lado esquerdo são muito maiores do que as plantas do vaso do lado direito. Isso aconteceu porque houve um estiolamento. Essas plantas elas se alongaram, cresceram por alongamento do entrenó. Parece até que foi aplicado giberelina. Nós vamos ver mais tarde qual é a relação da giberelina com isso. Qual é a predominância de comprimento de onda do lado direito e do lado esquerdo? As plantas do lado direito, qual é o comprimento de onda predominante? É vermelho ou é vermelho extremo? É comprimento de onda do vermelho. A luz branca, a luz do sol, contém majoritariamente luz vermelha. As plantas do vaso do lado esquerdo, elas ficaram sob um comprimento de onda majoritariamente vermelho ou vermelho extremo? Essa é fácil, né? Porque está escrito ali do lado. O estilamento ocorre no escuro em predominância da luz no vermelho extremo. Então, essas plantas foram expostas a vermelho extremo. Agora que vem a pergunta importante para ver se vocês entenderam. Os fitocromos predominantes do lado direito é fitocromo vermelho ou vermelho extremo? É fitocromo vermelho extremo. Porque se eu tenho constantemente muito mais luz na faixa do vermelho, todos os fitocromos vermelhos absorveram esse comprimento de onda e viraram fitocromo vermelho extremo. Como eu tenho muito mais luz na faixa do vermelho do que no vermelho extremo, os fitocromos que viraram vermelho extremo não conseguem voltar a ser vermelho, porque para isso eles precisariam absorver comprimentos na faixa de onda do vermelho extremo, que não tem, ou tem pouco. Já as plantas do vaso do lado esquerdo, elas possuem majoritariamente no seu corpo fitocromo vermelho. Por quê? Porque como elas estão no escuro ou em concentração majoritária de comprimento de onda na faixa do vermelho extremo, todos os fitocromos que eram vermelho extremos absorveram esse comprimento de onda e viraram fitocromo vermelho. E o fitocromo vermelho agora não consegue desvirar fitocromo vermelho extremo de novo porque no escuro não tem luz na faixa do vermelho. Então eles ficam bloqueados ou travados como fitocromo vermelho. Então a pergunta é, os fitocromos eles induzem ou eles reprimem o estiolamento? Vamos pensar, qual dos 2 vasos tem os fitocromos ou está em condições em que ocorrem os fitocromos biologicamente ativos? O vaso da direita. Então, o vaso da direita contém as plantas que têm mais fitocromo biologicamente ativo, que é o fitocromo vermelho extremo. Portanto, o papel dos fitocromos é reprimir o estiolamento. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, ouçam esse pedaço da aula de novo, aí até vocês captarem isso daí. É só pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, principalmente refletir um pouco sobre o slide anterior, guardando aquelas 3 coisas que eu disse. O nome do fitocromo é o comprimento de onda que ele absorve. Quando ele absorve o comprimento de onda, ele vira o outro fitocromo. E o fitocromo biologicamente ativo é o fitocromo vermelho extremo. Se vocês pensarem nisso, vocês conseguem resolver essa história. Vamos ver um outro caso da função biológica dos fitocromos. A gente tem os fitocromos agindo no que a gente chama de shade avoidance. De novo, é um termo em inglês e que a maior parte dos textos em português traduz isso como fuga da sombra. O que quer dizer isso? Se vocês já passaram na estrada que vai para Ribeirão Preto, vocês devem ter visto várias plantações de eucalipto à beira da estrada. E para quem já teve a oportunidade de entrar numa floresta de eucalipto, é muito diferente você olhar a floresta de fora e de dentro. Se você olhar a floresta de eucalipto da estrada, de fora, vocês vão ver que a maior parte das árvores possui ramos laterais. Essas árvores, parece que a floresta é muito fechada em ramos que
os ramos tampam ali dentro da floresta. Mas a hora que você entra na floresta de eucalipto, você vai ver que as árvores praticamente não têm ramos. Os eucaliptos comerciais são plantados de forma adensada justamente para que eles não tenham muitas brotações laterais, para que dê esses troncos retos aí sem galhos. Isso é o que a gente chama de shade avoidance, é essa repressão da brotação lateral. Aqui vocês estão vendo um outro tipo é um quercus, é uma árvore que não é comum no Brasil, mas o efeito é o mesmo. Quando a árvore está isolada, ou seja, recebendo sol, né, de todos os lados, ela tem muitos ramos laterais, enquanto que a árvore, dentro de uma floresta mais adensada, ela praticamente não possui ramos laterais. Então, o shade avoidance é essa repressão dessa brotação desses ramos laterais. Vamos tentar entender isso. Vejam, aqui nós temos duas plantas de Arabidopsis, que é a nossa planta modelo. Uma planta foi cultivada fora da floresta, em pleno sol. A outra planta foi cultivada dentro da floresta, na sombra. O que nós estamos chamando de sombra aí é o efeito da filtragem dos comprimentos de onda pelas folhas das plantas. Se nós olharmos o espectro, a composição do espectro da luz do sol, nós vamos ver ali que tem um pouco, obviamente, de UV na faixa do azul, etc., e uma grande quantidade ali de todos os outros comprimentos de onda, incluindo o vermelho. Se nós olharmos o espectro da luz filtrada pela copa das árvores, nós vamos ver basicamente dois picos. Um na faixa ali entre 500 e 600 nanômetros, que é a faixa do verde um pouco do amarelo, porque como as folhas são verdes, é essa luz que elas deixaram passar. E uma grande quantidade de luz na faixa do vermelho extremo. Ou seja, obviamente na luz do sol, a predominância é de comprimento de onda na faixa do vermelho, e na sombra, dentro de uma floresta, a predominância do comprimento de onda é na faixa do vermelho extremo. Vamos pensar de novo da mesma forma, usando o mesmo raciocínio que a gente fez ali para o estiolamento. Será que os fitocromos induzem a brotação lateral ou eles reprimem a brotação lateral? Vamos pensar juntos. No caso da planta que está isolada, em pleno sol, o comprimento de onda predominante é o comprimento de onda na faixa do vermelho. Portanto, o fitocromo predominante é o fitocromo vermelho extremo. Dentro da floresta, a maior parte do corpo da planta está sendo iluminada por luz na faixa do vermelho extremo. Portanto, todos os fitocromos que eram vermelho extremo viraram fitocromos vermelhos e o fitocromo predominante é o fitocromo vermelho. Qual é o fitocromo biologicamente ativo? É o fitocromo vermelho extremo. Portanto, o que o fitocromo faz é induzir a brotação lateral. Então, vamos fazer uma recapitulação aí. Vejam, em sol pleno, ou luz branca, luz do sol, eu tenho uma proporção muito maior de luz vermelha do que luz no vermelho extremo. Portanto, o fitocromo predominante é fitocromo vermelho extremo, porque ele não tem luz no vermelho extremo suficiente para voltar a ser fitocromo vermelho. No subbosque, na sombra ou no escuro, eu tenho uma proporção muito maior de luz no vermelho extremo do que luz vermelha. Portanto, o fitocromo predominante é o fitocromo vermelho, porque não existe luz na faixa do vermelho suficiente para o fitocromo voltar a ser fitocromo vermelho extremo. Lembre-se que o fitocromo biologicamente ativo é o fitocromo vermelho extremo. Então, isso quer dizer que dentro da célula, o fitocromo ativo, que é o fitocromo vermelho extremo, ele vai agir na expressão de genes. E o que é curioso é que ele vai agir como se ele fosse uma dela. Ele vai reprimir os genes que são geralmente induzidos por giberelinas. Então, numa analogia molecular, os fitocromos ativos, que são os fitocromos vermelhos extremos, eles têm mais ou menos o papel das dela, impedindo a expressão dos genes induzidos por giberelina. Por isso que quando eu tenho o fitocromo vermelho, que é o fitocromo inativo, é como se eu removesse as proteínas dela, ou como se eu tivesse uma alta concentração de giberelinas. É por isso, então, que as plantas que estão no subbosque, elas vão estiolar, elas vão ter esse crescimento maior do que as plantas que estão sob pleno sol. Os fitocromos, então, acabam se comportando, ou agindo, ou interferindo também com auxinas e citocininas. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, que eu quero que vocês entendam que existe, então, esse papel biológico dos fitocromos, em que o fitocromo biologicamente ativo, ele praticamente tem o mesmo papel molecular das proteínas dela, impedindo a expressão dos genes induzidos por giberelinas.
Os fitocromos também interferem na germinação. Nós vamos ter uma aula específica sobre germinação, mas eu adianto para vocês que o que eu chamo de germinação é esse processo de ativação dos meristemas apicais depois da embriogênese. O que a gente precisa para que a semente germine? A gente precisa de umidade, de temperatura de oxigênio, basicamente, e luz eu estou colocando ali entre parênteses. Eu coloco entre parênteses porque existem sementes que germinam somente se estiverem em presença de luz, luz branca ou luz vermelha, e sementes que só vão germinar no escuro, ou seja, se estiverem iluminadas com luz na faixa do vermelho extremo. Essas sementes que só germinam no escuro, a gente chama de sementes fotoblásticas negativas. E as sementes que só germinam no claro ou na luz branca, na luz vermelha, a gente chama de sementes fotoblásticas positivas. A pergunta é, os fitocromos induzem ou eles inibem a germinação? Isso depende. Vamos pensar juntos. Nas sementes fotoblásticas negativas, o fitocromo biologicamente ativo, que é o fitocromo vermelho extremo, ele inibe a germinação. Por quê? Vamos pensar. Se são fotoblásticas negativas, elas têm que estar no escuro. Estando no escuro, qual é o comprimento de onda que prevalece? O vermelho ou o vermelho extremo? No escuro tem muito mais vermelho extremo. O vermelho extremo vai fazer com que todos os fitocromos que eram vermelho extremos se tornem fitocromos vermelhos. Portanto, no escuro existe predominância de fitocromos vermelhos. Os fitocromos vermelhos são os biologicamente ativos ou inativos? São os inativos. Então, a semente precisa ter muito mais fitocromo inativo do que ativo. Por quê? Porque os fitocromos ativos inibem a germinação. Por isso, as sementes fotoblásticas negativas, o fitocromo que é biologicamente ativo, inibe a germinação. Nas sementes que são fotoblásticas positivas, é o contrário. O fitocromo biologicamente ativo promove a germinação. Por que isso? Vamos tentar entender. As sementes fotoblásticas positivas são aquelas que germinam na luz branca ou na luz vermelha, na luz do sol. Como eu já disse, a luz do sol tem muito mais luz vermelha. Então, se tem muito mais luz vermelha, todos os fitocromos que eram vermelho viraram fitocromos vermelho extremo e não tem luz na faixa do vermelho extremo suficiente para virar fitocromo vermelho de novo. Então, acumulam-se nessas sementes fitocromos vermelho extremo. Se essas sementes germinam nessas condições, é porque o fitocromo vermelho extremo, que é o biologicamente ativo, então está induzindo a germinação. Ele promove a germinação. Espero que tenha dado para entender. Se não deu para entender, ouve esse pedaço de novo. Reflita um pouco sobre aquele slide, porque as coisas que vocês precisam guardar é o nome do fitocromo, é o comprimento de onda que ele absorve. O fitocromo, absorvendo esse comprimento de onda, ele vira o outro do outro comprimento de onda. O fitocromo biologicamente ativo é o vermelho extremo. Tá? Se vocês pensarem bem nisso, vocês conseguem chegar nesse raciocínio. O que é curioso é que se você der flashes de luz de comprimento de ondas diferentes, você interfere na germinação. Por exemplo, aí a gente tem sementes de alface, esse exemplo eu tirei do livro texto do Tais. Nessa placa de Petri eu tenho sementes de alface que são fotoblásticas positivas no escuro. Bom, se ela for fotoplástica positiva no escuro, ela não vai germinar. Que é isso que vocês estão vendo aí, a maior parte das sementes não germinou. Se eu der um flash de luz vermelha e manter essas sementes na faixa do vermelho, obviamente elas vão germinar. Se eu der de novo um flash de luz no vermelho extremo e agora manter essas sementes no vermelho extremo, elas não germinam mais. Então, obviamente, vale sempre o último flash de luz que eu der. Se eu der de novo um flash de luz vermelha, um flash de luz vermelho extremo, um flash de luz vermelha, está no vermelho, elas vão germinar. Se eu der um flash de luz vermelha, um flash de luz vermelho extremo, vermelho extremo, ficou no vermelho extremo, elas não germinam mais. Sempre vale o último comprimento de onda que eu expus essas sementes. Isto é interessante porque é bem diferente do papel que os fitocromos têm no florescimento, que é o que a gente vai ver agora. Primeiro eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês o que é fotoperíodo. Nós vamos ter uma aula exclusiva sobre florescimento, mas já vou explicar um pouquinho esse conceito de fotoperíodo. Vejam, o próprio termo diz, foto é luz, período, né? Então é o número de horas de luz em 24 horas, em um dia. Vejam, nesse gráfico a gente está vendo ali o número de horas de luz por dia,
ao longo dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse gráfico eu tirei do TAIS e, portanto, ele se refere ao hemisfério norte. No hemisfério norte, eu tenho mais horas de luz por dia durante os meses de junho e julho. Para cá, para o hemisfério sul, esse negócio deveria estar de ponta cabeça, mas tudo bem. O estado de São Paulo está ali mais ou menos na faixa dos 23 graus de latitude. Lembrem-se, quem vai para São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes atravessa o Trópico de Capricórnio, que é exatamente 23 graus. Né? Nessa nossa região aqui existe um efeito, sim, sensível de fotoperíodo. Quanto mais eu me afasto do Equador, maior esse efeito. Quanto mais eu me aproximo do Equador, exatamente em cima da faixa do Equador, lembrando que o Equador atravessa uma parte do Brasil, né? Esse efeito de fotoperíodo não existe porque é zero ali a variação do número de horas de luz por dia. Lembrando que no inverno nós temos menos luz durante o dia, nas 24 horas tem menos horas sob a luz do sol, enquanto que no verão nós temos mais horas em 24 horas sob a luz do sol. Essas duas imagens estão vendo aí do lado direito, essas duas fotos eu tirei da janela quando eu tinha um apartamento em Piracicaba, eu estou vendo ali ao fundo a Serra de São Pedro. Veja, essas duas fotos foram tiradas, uma às 7h30 da noite e outra às 5h30 da tarde, mas a foto de baixo parece que está mais escuro, o sol já está se pondo, estão vendo que está um alaranjado ali. E, no entanto, é mais cedo do que a foto de cima. É que a foto de cima foi tirada em fevereiro, no verão, portanto, às 7h30 da noite ainda tem a luz do sol, enquanto que a foto de baixo foi tirada em junho, que é inverno, em que eu tenho menos números de horas de luz por dia. Então, existe esse claro efeito aí, mesmo aqui na nossa região, dessa diferença do número de horas de luz em 24 horas. Isso se chama fotoperíodo. As plantas conseguem perceber isso. E é por essa diferença do número de horas de luz por dia que a planta sabe se ela está no inverno, se ela está no verão, que época do ano que é. Como que a planta sabe isso? É só ela ver a proporção entre fitocromo vermelho e vermelho extremo. À medida que o sol está a pino ao meio-dia, é a máxima concentração de fitocromo na faixa do vermelho extremo, porque eu tenho um máximo de luz vermelha. À medida que a planta, o dia se encaminha ao pôr do sol, eu vou tendo cada vez menos comprimento de onda na faixa do vermelho e cada vez mais comprimento de onda na faixa do vermelho extremo. Portanto, todos os fitocromos que eram vermelho extremo vão virando fitocromos vermelhos. Durante a noite, eu tenho um acúmulo de fitocromos vermelhos, porque eles não conseguem mais absorver a faixa de luz a luz na faixa do vermelho para virar fitocromo vermelho extremo de novo. Então, durante a noite, eu tenho um acúmulo de fitocromos na faixa do vermelho, porque o comprimento de onda predominante é vermelho extremo. E à medida que vai se encaminhando ao nascer do sol, o sol vai nascendo, eu vou aumentando a quantidade de luz na faixa do vermelho, os fitocromos que eram vermelho vão absorvendo o comprimento de onda na faixa do vermelho e viram vermelho extremo de novo. Então a planta consegue a todo momento, pela diferença de concentração entre fitocromo vermelho e vermelho extremo, saber que horas do dia ela está e em que época do ano ela está. Isso interfere no florescimento. Vejam, nós temos aí plantas que foram 2 vasos, aí, esses vasos foram colocados em dias curtos, ou seja, em 24 horas eu tenho bem menos do que 12 horas de luz por dia. E os 2 vasos da direita eles foram colocados em dias longos, quer dizer, eu tenho em 24 horas do dia muito mais do que 12 horas de luz. Só que essas plantas respondem de forma diferente. O crisântemo é uma planta de dias curtos, isso quer dizer que ela vai florescer quando eu tenho menos do que 12 horas de luz por dia. Já o espinafre, ele vai florescer quando eu tenho mais do que 12 horas de luz por dia. Não dá para ver direito no espinafre, foi uma planta que foi mal escolhida aí, mas as inflorescências, vocês estão vendo aí, são essas estruturas aí. Esse exemplo é do Tais, tá? Eu não pude escolher. Então vejam, nas plantas dos dias curtos, como o crisântemo, a planta permanece na fase vegetativa durante o verão, porque o período de luz durante o dia é maior do que 12 horas. À medida que o inverno se aproxima, essa planta vai florescer, porque o período de escuro é maior do que 12 horas no dia. Então, o crisântemo floresce no inverno.
Uma coisa extremamente interessante é que foi feito um experimento em que, no meio desse período de escuro, houve um flash de luz branca ou luz vermelha. E isso interrompe esse período de escuro. Se isso acontecer, e esse flash pode ser alguns segundos apenas, a planta não floresce mais. Então, mesmo que a planta permaneça mais dias no escuro, este efeito é irreversível. Então, vejam, o nome fotoperíodo acaba sendo um nome infeliz, porque vocês estão vendo aqui que o que é importante não é o número de horas de luz, mas o número de horas de escuro. Então, as que a gente chama de plantas de dias curtos, na verdade, a gente devia chamar plantas de noites longas, porque se eu interromper a noite, eu tenho um efeito. Se eu interromper aquele período de luz longo com período de escuro, não vai acontecer nada. Então, apesar de a gente dizer a planta é influenciada pelo fotoperíodo, é o número de horas de escuro que é o importante. Vejo aqui uma planta de dias longos. A espinafre é uma planta de dias longos, quer dizer que no verão o espinafre floresce. Então, dias longos quer dizer a época que ele vai florescer é na época de dias longos. Se eu tiver o inverno em que o período de escuro é maior do que 12 horas, esse espinafre vai ficar na fase vegetativa, ele não vai florescer. De novo, se eu interromper esse período de escuro, mesmo que for um flash de luz bastante curto, ele passa a florescer. Então, a duração crítica é a de escuro e não de luz. Isso é extremamente importante para a floricultura. Aqui em Olambra, próximo da nossa região aqui de Campinas, o município de Olambra é praticamente todo dedicado à produção de flores ornamentais. E eles têm estufas que são complementadas com luz para que a gente tenha mais do que 12 horas de luz para aquelas plantas que são de dias longos. Eles têm a cobertura escura das estufas, eles cobrem com lonas para evitar a entrada de luz do sol e simular o período de escuro que seria o do inverno. Então, apenas controlando a quantidade de luz num dia, é possível se controlar o florescimento das plantas. Nós vamos ter uma aula exclusiva de florescimento, então eu não quero adiantar muito, entrar muito em detalhe como é que esse mecanismo acontece, mas isso é importante para vocês notarem de que a gente chama de fotoperíodo, na verdade, o período de escuro é o mais importante. Só um detalhe, por que essa quebra aí, mesmo que única, um único flash de luz interrompe esse processo? Porque a luz ela acaba controlando, nós vamos ver isso depois na aula de florescimento, mas a luz ela acaba influenciando a expressão de genes, que são fatores de transcrição, e que desencadeiam uma cascata de expressão gênica, que vai finalizar ou vai terminar com a indução de sépala, pétala, estame e carpela, ou seja, com a produção de uma flor. Então, basta que eu tenha um único flash de luz que modifique a situação para que essa cascata se inicie. Isso é uma espécie de um efeito bola de neve. Uma vez que a cascata iniciou, ela é irreversível. Muito bem, então eu espero que vocês tenham entendido aí o papel dos fitocromos no desenvolvimento, este efeito quase hormonal da luz. O controle, então, do fotoperíodo é muito importante para a gente induzir ou reprimir florescimento em plantas. Se a gente pudesse fazer aulas práticas presenciais, a gente monta um experimento desse para vocês verem. O pessoal que vai ver o experimento do noturno, o pessoal da BV 720, né, a gente vai para a estufa com lanternas verdes. Agora vocês devem entender por que a gente vai para a estufa com lanterna verde, que é para não influenciar o florescimento das plantas do experimento de plantas de dias longos e dias curtos, né? Porque vocês viram que a planta ela não enxerga ou não percebe o comprimento na faixa do verde. Para ela, o verde é como se fosse escuro. Então a gente vai para as casas de vegetações para ver esses experimentos de complementação com luz ou das plantas cobertas com lona para ficarem no fotoperíodo correto, com lanternas verdes para não interferir com isso. Muito bem, então é isso. Na aula que vem, então a gente vai passar para um próximo assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem algum e-mail, se a gente puder resolver, tá bom? Então, até a próxima aula.